Obrigado por ter vindo à Voz da América para conversar connosco sobre a situação de Moçambique e, se calhar, também, se o espaço nos permitir, sobre a situação na sua região, que é a África Austral, SADC em particular. O que é que leva Sua Excelência, o Presidente da República de Moçambique, a Washington desta vez? Bom, se recordar nós, quando estivemos em 2014, eu vim para este país no meu tempo da pré-campanha e reuni não só com a comunidade moçambicana, mas tive encontros com a comunidade empresarial deste país, onde houve compromissos entre nós. Mas neste caso concreto viemos no âmbito de reforço das nossas relações de cooperação, relações de amizade com este país. Estamos a trabalhar com instituições do governo, estamos a trabalhar com instituições humanitárias, mas também viemos com um grande grupo de empresários, porque quando tomamos posse definimos que iríamos priorizar a diplomacia econômica. Então é a razão da nossa vinda. Ficou mais acrescida a nossa missão desta vez porque estamos a desenvolver a diplomacia ambiental e é a razão pela qual que ontem o Instituto de Conservação CAUS ou a Fundação acabou nos premiando pelas ações, para motivar as ações que o meu país tem vindo a fazer no âmbito de conservação de natureza. Portanto, estamos aqui, precisamente como disse, para reforçar as nossas relações de amizade e de cooperação, cativar e motivar mais a atividade empresarial e econômica, portanto, entre os nossos dois países. Esta visita acontece numa altura em que Moçambique está na imprensa internacional e também na imprensa nacional pelos motivos da dívida externa e que se fala também da questão da auditoria externa que o FMI pede. Este assunto foi levantado e qual é que é a posição? Bom, este assunto não há como não ser levantado, porque nós somos parceiros econômicos do FMI, mas também somos parceiros econômicos de muitos outros investimentos. Os investimentos dependem do comportamento, da temperatura, da situação financeira de cada país. Então temos vindo a discutir e ainda ontem, hoje ainda vamos continuar. Estamos a conviver com o assunto para ver se o mais urgente possível encontramos uma saída que seja de grande, que reponha a imagem, que seja credível e que permita que rapidamente possamos voltar aos investimentos que estavam já a decorrer em Moçambique. A posição é que Moçambique aceita a auditoria. Nós estamos a discutir e normal. Olha, quem mais está interessado para que se esclareça a situação da dívida em Moçambique é o povo moçambicano e eu sou o presidente do povo moçambicano. Portanto, aquilo que ajudar a permitir a esclarecer essa dívida urgentemente e da forma credível, dando a confiança ao país, essas são as posições que, em parceria ou em colaboração ou em conjunto com as instituições financeiras que estamos a desenvolver. Tem fé que este aspecto da credibilidade vai ser retomado, porque quando fala de diplomacia económica passa por o investidor confiar? Olha, se olhar bem, o problema até não é o dinheiro do ABC ou do financiador 1, 2, 3 que foi gasto. Aqui são cartas de garantia que foram emitidas pelo governo, portanto, para alguém ir buscar dinheiro a algum lado. Então, nós estamos a fazer tudo por tudo para que se explique. E temos a fé porque estamos a colaborar e estamos a ter um grande apoio dessas instituições, incluindo essa nossa visita que estamos a fazer neste país. Há um aconselhamento necessário nesse aspecto. Por isso mesmo, como digo, que é uma matéria que estamos a tratar e normalmente não é aconselhável dizer os passos como que estamos a tratar o assunto, mas é de grande interesse do povo moçambicano. Haverá prazos? Matérias como essas não se fazem como se fosse a agricultura, onde o ciclo vegetativo é de 3 meses ou 4 meses, mas quanto mais cedo é o que nos interessa. E como é que estamos em termos da cooperação no geral económica e em outras áreas com os Estados Unidos? A cooperação com os Estados Unidos está a crescer. É relevante e é significativo. É um dos grandes países que está a investir em Moçambique. Não digo só pelas trocas comerciais que essas estão que se desenvolvem. É verdade que afrouxaram um pouco mais na última época, mas o gráfico, o comportamento das relações nossas é grande. É só ver, só os grandes investidores nas áreas do óleo e gás em Moçambique são empresas americanas.
estamos aqui, vamos visitar essas empresas, vamos trabalhar com elas, ExMobile, Anadarko e mais outras. Temos empresas muito grandes como o GE, que está já em Moçambique há muito tempo. Há projetos de agricultura, cooperação na área de saúde, de formação, de educação. Portanto, estamos no momento mais forte, um momento de alta confiança que existe entre os dois governos, os dois Estados e os dois povos. O Sr. Presidente falou do meio ambiente, que é uma questão que preocupa, o ambiente e a conservação, com questões críticas, como, por exemplo, o abate de animais, abate de espécies e também a nível da fauna marinha. Como é que Moçambique pretende responder a estes desafios e o que é que o prémio também representa? Bom, o prémio é incentivo. Eu até, se olhar bem na minha intervenção ontem, disse que o prémio praticamente era o reconhecimento ao cidadão anônimo ou até inocente, porque da forma anônima e inocente estão a proteger a natureza. E é por isso que o nosso país é um país daqueles que ainda tem reservas com animais, tem ainda reservas com árvores, daquelas árvores indígenas que já vivem há muito tempo. Naturalmente que chegamos a uma fase em que há abate desenfreado de árvores ou mesmo de animais, mas estamos satisfeitos porque as medidas que estamos a tomar não são legislativas, mas ações concretas de policiamento, de guarnição, de proteção, sobretudo aquelas áreas fronteiriças estão a proteger. Nós no ano passado conseguimos, ou na época passada conseguimos reduzir o ataque ou o abate de animais em 50%, portanto a caça furtiva em 50%. Isso num ano é muito. Estamos a criar a legislação necessária que penaliza não só aquele que é apanhado a fazer, mas sobretudo o mandante, e temos estado a fazer agora um trabalho muito grande para o destino do produto que é resultante dessas matanças de animais ou mesmo desse abate desenfreado das árvores. Portanto, medidas estão também, só o fato de termos criado o Ministério de Terra e Ambiente, o Ambiente e Desenvolvimento Rural, é o reconhecimento e a responsabilização a uma instituição do governo e nós estamos a proteger não só a riqueza faunística, mas também estamos no mar. No mar, nós criamos o Ministério do Mar, que cuida do oceano, que cuida das águas interiores, que cuida do peixe e toda a riqueza dentro do mar. E é uma riqueza que precisa de ser protegida. Há espécies de pescado que é preciso cuidar deles, que tem que dar um tratamento necessário, ver quando que se pesca, se é época de pesca ou não, ou mesmo se é preciso proteger mangalo ou não. Portanto, há ações concretas que estão a decorrer e há ações educativas através da imprensa, nas escolas, nas palestras, onde concretamente vemos e fazemos que é preciso criar nova mentalidade sobre a proteção da natureza. E em termos de coordenação com os países da região para essa proteção? Isso é importante porque está a assumir contornos do terrorismo contra a fauna bravia e a flora, porque quando houver um transnacional vem de um país para outro, depois vêm juntos, fazem parcerias para abates desenfreados, ou depois exportam. Aquilo é um bando, é um esquema que é preciso haver uma coordenação que um país só não pode fazer. Portanto, nós temos que estar em sintonia com a África do Sul, por exemplo, no abate de búfalo, temos que estar em sintonia com a Tanzânia, e no Parque de Niassa, ou na Reserva de Niassa, ou mesmo na floresta, onde as árvores saem de um lado. Quem fala diz isso, também dissemos isso com o Zimbábue, falamos isso também da pesca no Lago Niassa. Portanto, são áreas que têm que confluir, têm que estar junto em sintonia para ver se conseguimos essa batalha vencer. E através dos tratados da SADC, dos encontros que existem multilaterais, bilaterais, e estamos a tentar encontrar fluir ou um fluxo de decisões que ajudem a ambas partes ou três partes. Por exemplo, nós temos fronteiras comuns com três províncias, três países ao mesmo tempo. Senhor Presidente, todos estes aspectos que menciona, quer na conservação, quer no investimento, passam pela paz. Sim. Ainda hoje nós noticiamos na Voz da América que as delegações não se entenderam quanto ao aspecto que a Renamo exige que retire-se as tropas governamentais da Serra da Gorongosa e o governo e os representantes do governo recusam-se a esse ponto. Como é que vamos mesmo em termos do objetivo do país alcançar a paz sem as divergências dos dois lados? Bom, é diálogo precisamente porque não há consenso.
E o estilo que está a tomar este diálogo é o estilo para encontrar soluções duradouras. Porque já houve acordos que não fluíram durante a eternidade toda, e quebraram, perderam a sua validade. E por isso, tenho dito, é preciso ter paciência quando se negocia na profundidade. O que não temos paciência e não vamos ter paciência, o povo não vai ter, é continuar a haver ataques e a morrer pessoas. Ninguém tem paciência de esperar a morte para que ele chegue no dia seguinte. Agora, a questão de tirar forças, não tirar forças, eu espero que eles discutam e se entendam, porque está a ser um pouco difícil. As forças de defesa e segurança foram criadas para estar num território e não sei onde que fica perto do que é. Essa que tem sido a confusão. Se tira de onde para onde e por que ali, porque os ataques de vez em quando aparecem em todo lado, nunca ninguém sabe por quê. Mas eu acredito que com a sabedoria poderão encontrar o consenso, sobretudo quando dizem tirar de uma zona, significa que alguma coisa tem que acontecer naquela zona, alguma atividade. Agora, pode-se criar mecanismo para que essas coisas que têm que acontecer naquela zona, que tem que se livrar das tropas, possam acontecer sem que haja o risco. Mas estão a discutir, temos estado atentos nisso, os mediadores estão também a ajudar, são mediadores escolhidos, são da opção, e acredito que não escolhe o mediador para depois contrariar e contradizer e na totalidade e não acreditar, mesmo quando a outra parte traz uma proposta com uma certa lógica e depois os mediadores veem que também tem lógica, e depois quando continuamos a não ter senso, isso não flui com facilidade para a reconciliação. Aquilo que tem que haver tolerância nesse aspecto, e penso que eu tenho esperança de que alguma solução tem que sair e tem que ser rápido. Só que queremos solução que não viola a lei, solução que seja duradoura, porque não pode ser uma solução de uma semana, 2 semanas para depois voltar de novo no mesmo problema. A governação das 6 províncias, como a não existe também, como é que o governo olha? Se viola a lei, se vai ceder, o que é que vai acontecer? Bom, o pior que pode existir é rasgar a Constituição. O pior que pode existir no mundo moderno e na evolução que Moçambique, no nível onde Moçambique se encontra, é atirar uma bala na democracia. A democracia faz nas regras. Se são de 5 em 5 anos, sim. Respeita-se uma lei eleitoral, sim. A legalidade, a transparência nas eleições, se diz que sim, é preciso respeitar as regras. Naturalmente, se há uma coisa que não gostamos, é por isso que há o diálogo, mas o diálogo não é para alterar as regras que definiram o jogo. O jogo não era umas eleições provinciais. O jogo era eleições gerais. Mas deixa eles discutir. Deixa discutir o diálogo. Depois o diálogo está a preparar o encontro que o chefe de Estado vai ter com a liderança da oposição, precisamente para ver se encontra. O importante é que Moçambique não pode ser bloqueado. O desenvolvimento é o que está-se a fazer. Os órgãos estão a funcionar. Moçambique está a funcionar. O poder executivo, o legislativo, os parlamentos estão a funcionar. Os atos que estão a ser referenciados são localizados, se sabe onde acontece e também se sabe quem faz. Portanto, essa aqui é a facilidade de saber exatamente qual é a radiografia da situação de Moçambique. Quando faz as visitas às províncias, às presidências abertas, como é que sente o pulsar do povo? Não se sente o capim a ser pisado pelos elefantes que estão a lutar? Bom, o povo moçambicano tem uma coisa, tem muita clareza e não se emociona. Por isso que muitas das vezes quando há um esforço de falar em nome do povo, o povo na hora da verdade diz o que ele pensa. Ando nas províncias, falo com as pessoas, ouço as pessoas, as danças, as canções, a linguagem que toma, fica claro que não é uma linguagem manipulada, é uma linguagem de sentimento. Eles sabem que é um hospital construído, que foi entregue, que tem medicamentos. Se amanhã alguém vai, ataca e tira, fica claro que pode haver necessidade de poder, pode-se contestar isso, mas menos contestar atirando vida das pessoas. Portanto, no terreno nós sentimos o acarinhamento. Quando vou às províncias, muitas das vezes não vou lá para saber se gostam desse ou gostam daquele. Mas depois quando chega lá, sentimos
a pressão do povo para nós podermos desenvolver as escolas, criar hospitais, criar água, energia, a pressionar-nos para ter estradas. Eles têm a consciência que nós temos que fazer aquilo. E a darmos coragem, sobretudo. Avance, não recue. Estamos em bom caminho. Os bons dias têm que vir, porque o povo precisa de estar livre. Então, normalmente, sentimos-nos encorajados. São momentos ímpares onde se sente que algo estamos a fazer, alguma contribuição estamos a dar para o nosso país. Senhor Presidente, tem escutado a Voz da América? O que é que acha do nosso serviço? Bom, os vossos serviços são abrangentes. Eu escutei esse serviço mesmo quando era jovem. Portanto, até posso dizer, do meu país estar independente. Então, conheço bem e conheço até alguns jornalistas que correspondiam convosco. É abrangente, dá a informação que tem, que colhe. Nunca sentimos muito manipulação. Naturalmente que a imprensa, a informação é informação, como que é. Depende em que ângulo recebo e como quero consumir a informação. Por isso digo que é rádio necessário e, sobretudo, é abrangente por estar a atingir todas as áreas e mais línguas possíveis. Obrigado. Obrigado.